Boa tarde. Hoje, de novo, vou falar sobre estar inclinado para o Espírito ou viver no Espírito. A gente sabe já, pelos vídeos anteriores, de que viver no Espírito não é uma opção para o cristão. Você não pode escolher se vai viver no Espírito ou se vai viver na carne. Quando recebeu o Espírito Santo de Deus realmente, aquele que recebeu, ele se arrepende profundamente e tomou conhecimento do que ele é e que sem Deus ele não tinha a capacidade de sair do estado onde estava. Aí ele recebe o Espírito. E então, viver no Espírito, se inclinar para o Espírito, como Paulo fala na sua epístola, isso significa que nós deixamos o velho homem lá pregado na cruz, como eu disse noutros vídeos. Isso significa simplesmente que é um novo nascimento. O homem que agora se apresenta perante Deus é o homem que recebeu o Espírito de Deus e que Cristo vive nele. Cristo, o Espírito, vive nele. Então, se o Espírito vive nele, nesse caso, ele vai se inclinar para o Espírito, porque ele não quer mais andar nas obras da carne. Se inclinando para o Espírito, ele vai então saber quais são as ordens, a direção e tudo aquilo que Deus quer fazer no interior da criatura, da sua própria criatura. Então, não há opção diferente. A opção é viver no Espírito. E isso tem como consequência aquilo que eu vou ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 a 24. O Paulo diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, nós estamos a ver aqui nesta passagem que o objetivo de viver no Espírito é justamente a santificação, a purificação, é realmente ser irrepreensível, é ser perfeito, à imagem mesmo de Jesus Cristo. Tudo isso está na sua Bíblia. Você pode consultar. Eu não digo absolutamente nada que não seja o que está na Palavra de Deus. Então, para realmente andar no Espírito, então nesse caso você não tem duas opções. Não pode escolher de viver na carne ou no Espírito. Você nasceu de novo e o seu desejo profundo é de viver junto a Cristo que está dentro de você e de ouvir a sua voz e de ir buscá-lo a todo momento. E mesmo quando você trabalha, quando você durante o dia faz qualquer coisa, o seu espírito está conectado a Cristo. E Cristo não o larga mais, porque você está inclinado para o Espírito e a sua vida agora é em Cristo. Você já não vive mais para você mesmo. Seja o que você fizer, você vai trabalhar, você vai fazer algo durante o dia, mas você está conectado. Por quê? Porque você é uma nova criatura e nasceu do Espírito. Então, se você é uma nova criatura e nasceu do Espírito, já não vai ter aquela vontade de viver na carne, com tudo o que aquilo representa viver na carne. Sabe? A inclinação para o mundo, aquilo que o mundo gosta, aquilo que o mundo faz.
Então, acabamos de ver aqui que em Tessalonicenses que a purificação, a santificação, não é uma opção. Paulo diz que nós temos que ser encontrados desse jeito quando formos ao encontro de Jesus quando ele voltar. Então eu queria dizer para você uma coisa. Se você não compreendeu ainda isso e que crê naquele evangelho barato, crê no Senhor e tu serás salvo, então é o momento de ler a sua Bíblia para você saber que a palavra de Deus ela é verdadeira. E se você tem fé nela, isso aconteceu quando você se batizou e recebeu o Espírito de Deus. Então eu queria alertar os cristãos, porque na realidade a gente vê claramente que os cristãos se adaptaram bem ao mundo e mesmo as maneiras de fazer do cristão é do mundo. Basta ver cada cristão, que seja homem ou mulher, até na maneira de se vestir. Sabe? Maquiagens como no mundo. Onde está Cristo? Agora, o novo Evangelho é um Evangelho do amor próprio. Para a autoestima. Você imagina? Esse é o homem antigo. A autoestima é para o homem antigo, o homem da carne. Não é para o homem do espírito. Na realidade, o mundo cristão foi invadido por psicólogos, pastores que fizeram psicologia, até mesmo em grupos bem conhecidos. Sabe? Grupos bem conhecidos que estão bem integrados no mundo inteiro. A psicologia veio simplesmente ocupar o lugar do Espírito Santo. As pessoas não somente pagam o psicólogo, mesmo cristãos, agora há psicólogos cristãos, porque é preciso um psicólogo para os cristãos. Porque os outros psicólogos não conseguem compreender os problemas dos cristãos. Mas qual é o problema do cristão? O problema do cristão é o pecado. É só isso. Sabe? E o pecado o leva a fazer a vida que faz o mundo. A reagir como o mundo, a buscar as soluções do mundo, a ter as frequentações do mundo e não viver com os irmãos e irmãs e se inclinar para o Espírito Santo para que haja realmente a direção do Espírito para essas pessoas. Isso é uma coisa que os cristãos parecem não compreender o que está a acontecer. Por isso eu alerto para que saibam que aquilo que Paulo diz, que nós temos que ser irrepreensíveis e que a santificação, a purificação, a perfeição é agora, não é depois. Então como os homens se vestem como o mundo e as mulheres como o mundo, maquiando-se como o mundo? Mas como é possível? Como é possível? Sabe? Não adianta você querer. Ninguém pode enganar Deus. Deus olha para o seu coração. Ele olha para o meu coração. Ele vê quem eu sou. Se eu sou mentiroso, se eu sou hipócrita. Ele vê. Mas ele também vê você. Você não pode enganar Deus nem Jesus Cristo que vive em você. Se ele vive, como Paulo dizia, se Cristo vive em você, então você é uma nova criatura. É o que Paulo diz. Mas ele disse se. Sabe? O pequeno se. A condição que ele vive realmente em você. Senão você não vai conseguir. Porque o que nós lemos aqui em Tessalonicenses é que ele diz e Deus fará isso. Isso o quê? Aquilo que nós lemos.
que nós somos realmente irrepreensíveis, somos purificados, somos santificados e somos feitos à imagem de Cristo. E é Ele mesmo que o faz. Porquê? Porque nós, com a nossa própria força, não somos capazes de fazer isso. A única coisa que nós podemos fazer é repousar sobre Ele. Não se debater, querer tirando, sabe, fazer todos os possíveis para ser bonzinho, etc, etc. Isso não funciona. Isso não funciona. Isso é a carne. Isso é o mundo. Não é a vida de um espírito. A vida do espírito não é nada disso. O Senhor, Ele mesmo faz isso no crente. Aquele que vive para Ele. E que tudo está em cima da mesa, tudo que você põe em cima da mesa, só pode ser coisa que realmente o Senhor quer. Você não pode mais escolher aquilo que você quer fazer. Escolher uma igreja. Não existe isso. Cristo, Ele coloca no corpo, que é a igreja, como Ele quer. Ele coloca o crente que veio a aceitar Jesus Cristo, Ele o coloca no corpo como Ele quer, não é como você quer. E todas essas igrejas que dizem coisas diferentes não podem ter o mesmo chefe. Porque não basta dizer que sou cristão, como a gente já viu noutros vídeos. Não basta dizer que somos cristãos. Temos que ser colocados no corpo de Cristo. É Ele mesmo que o faz. Então você não tem opção para escolher o que quer fazer no corpo de Cristo. Se Ele disser que você é uma orelha, você é uma orelha. Se Ele disser que você é um olho, você é um olho. Sabe? Cada membro tem o seu próprio lugar e o seu próprio lugar é decidido por Cristo. Então você compreende que Cristo não é mentiroso, não é hipócrita e não vai dizer coisas diferentes a cada igreja. Não, Ele é que é o cabeça e Ele é que está realmente a criar o corpo dele, que são todos os membros que são chamados por Ele. Não é algo que você decide por você mesmo. Ele o chama, Ele o coloca e Ele vai fazer tudo aquilo que nós lemos em Tessalonicenses. Ele vai nos santificar, vai nos purificar, vai fazer de nós irrepreensíveis na sua presença e, mais noutras passagens, Paulo diz que nós temos que chegar à imagem perfeita de Cristo. E isso agora é aqui na Terra que isso acontece. Não é depois. O seu Deus é um Deus forte. Se você crê em Deus, Ele é um Deus forte. Ele pode tudo. O que tem faltado no cristão é a fé. Então, se é fé, nós temos que pedir fé a Deus porque Ele a dá. Mas para isso tem que ser um coração que está completamente disponível para Ele e que não escolheu o mundo e que não vai fazer as obras do mundo, nem vai copiar o mundo com o vestuário, nem mesmo com maquiagens e outras coisas. Porquê? Porque o Senhor não é o Deus deste mundo. Este mundo está cativo por Satanás. Porque eles simplesmente não aceitam Jesus Cristo. Por isso ele está cativo. Então, para terminar, leia a palavra do Senhor e saiba, mais uma vez, você poderá verificar que se Ele não estiver dentro de você, se Ele não o transforma do interior, para que você realmente seja a nova criatura, quando você aceitou e recebeu o Espírito Santo, essa criatura está a ser formada, começa com um bebê, depois com adolescente e depois homem feito. Isso é o caminho estreito. Você ou está inclinado para esse caminho ou está inclinado para o mundo. Não há terceira hipótese. Então, creia na palavra do Senhor. Se arrependa se você não vive do jeito que nós acabamos de ver
Tessalonicenses, e que Deus realmente os ilumine e que vocês possam compreender que Ele nos ama, todos aqueles que creem. Que Deus seja louvado.